Deputado Moacir Sopelsa, quero apenas comunicar que também vou falar em nome do horário do partido e agradeço ao meu partido por essa possibilidade, tendo em vista que acho que depois de todas as matérias que têm saído nos jornais de Santa Catarina, eu devo me pronunciar, ao mesmo tempo desejar boas-vindas ao deputado Ciro Rosa. As matérias que têm saído em relação aos valores das aposentadorias dessa casa, a questão dos tetos constitucionais, as aposentadorias por invalidez permanente, e o plenário desta casa sabe que sou médico e fui perito judicial 18 anos. É importante deixar registrado para o povo de Santa Catarina que o histórico das aposentadorias dessa casa e as conversas de bastidores já rodam aqui dentro por mais de 30 anos. Em 1983, o deputado Edson Andrino já abordou esse tema aqui na casa. No entanto, culturalmente, aqui a gente tem visto ad eterno a discussão da conjuntura de que sempre foi assim. Deputado Ismael, esse país mudou. Esse país está deixando de sempre ser assim. Quero parabenizar o presidente dessa casa, deputado Merizio, por quem tenho o maior apreço. Os ex-presidentes que passaram por esta casa. Porque durante grande parte do tempo, a gente sabe que os deputados passam e a gestão continua por quem está nos bastidores. Por quem faz parte desse contexto, desse conjunto. Eu tomo esse procedimento sabendo que sempre depois de uma tempestade vem um arco-íris. E o arco-íris, deputado Manuel Mota, nos permite construir nova trajetória e um novo critério de destino para o país e para os órgãos públicos. Não basta órgão da transparência apenas aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos que lutar para que isso esteja em todos os órgãos desse país. Por isso, eu defendo que aqui nesta casa não se coloque uma vírgula a mais na estrutura de transparência, enquanto a imprensa também não buscar e mostrar a transparência nos demais órgãos. Quando a gente fala em aposentadorias de ex-deputados, isso começou em 1963, Sopelsa. São 4 décadas que isso continua acontecendo aqui. Vamos permitir que a sociedade continue por mais 4 décadas buscando por isso? Vamos permitir que a continuidade permaneça? É lógico que isso não é culpa de um mandato, de 2 ou de 3, porque em 1983 o deputado Edson Andrino já se manifestou sobre isso. E nós vimos agora que todos esses atos eles foram constitucionais, mas não tivemos a percepção e a grandeza do que o contingente representa na construção da imoralidade desse país, que justifica atos que muitas vezes a Procuradoria Jurídica dessa casa diz que é direito adquirido. Os direitos humanos estão acima dos direitos adquiridos. A constitucionalidade está acima do direito adquirido. Eu digo isso com muita tranquilidade e com muita dor, porque aqui muitos estão sofrendo. José Martí dizia: o que adianta a gente ficar discutindo se o homem é mortal ou é imortal, se sabemos que a fome é mortal? E a gente vê aí os problemas na saúde. O piso nacional do magistério agora sendo apresentado numa desconstrução do plano de cargos e salário dos professores. E entendo o problema que tem o Estado em termos de recursos, mas que nós temos que construir uma trajetória que consolide mudanças.
E o nosso papel nessa casa é buscar saída na questão do magistério. Eu coloco isso com muita tranquilidade, porque sei que estão aqui se cumprindo tetos constitucionais quando se diz, e o procurador jurídico disse, que os tetos são constitucionais de acordo com o salário de deputados. Só que durante o período da nossa história, na Constituição do Estado de Santa Catarina, e caberá a essa casa mudar isso, deputado Sopelso, diz no artigo 23, no inciso da remuneração, porque eu não quero mais ver essa procuradoria me falar de direito adquirido, depois que a gente mudar isso. Fala que a remuneração e subsídio dos servidores da administração pública, de qualquer dos poderes em destaque, atenderão o seguinte. E aí vem lá na frente. Observem só. A abertura que se dá para justificar a incorporação de penduricalhos, de gratificações, de incorporações que se chega a isso. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos e funções empregados da administração direta, autárquica, fundacional dos membros de quaisquer poderes detentores de mandatos efetivos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente, ou não, incluídas vantagens pessoais, ou a de qualquer outra natureza. De qualquer outra natureza permite tudo. Permite tudo. Então, além do provento, se incorpora gratificações de qualquer outra natureza. Coisa que o funcionário público não pode ter, que o professor não pode ter, que o funcionário da saúde não pode ter. E a gente aí fica com crise na saúde, com crise na educação por falta de recursos. Eu aqui não quero apenas tratar do poder legislativo. Eu quero fazer esse discurso para que aqui a gente passe a tratar os poderes como um todo. Eu digo isso. E quero aqui salientar que na lista de deputados que se aposentaram, com o salário que a lei aqui permitiu, eles não estão sendo inconstitucionais, porque a imoralidade nós criamos, e compartilho com isso. A inconstitucionalidade do fato diz, tem figuras que foram brilhantes deputados, figuras da minha relação pessoal, podia ter membro do meu partido ali, mas posso citar o ex-deputado Lauro André da Silva, é delegado, por isso não está na lista. O ex-deputado Heitor Ché não está na lista. E posso citar mais outras. A ex-deputada Ideli Salvati, aposentada professora, não está nesta lista. Então não toma esse procedimento de forma personificada. Digo isso com muita tranquilidade, porque nós temos que tirar uma lição disso. Esta casa existe porque existe deputados. Não é o inverso. E aqui muitas vezes, deputado Vendo Caramori, encara-se como sendo o inverso. De que nós existimos por causa dela. O Tribunal de Contas existe porque existe um Estado. O de Justiça porque existe um Estado. Temos que tratar todos os poderes de forma igualitária. Quando a gente está na mesa diretora, e aí a gente vê a questão das aposentadorias por invalidez permanente. Aqui vou falar enquanto médico, não enquanto deputado. Sou pós-graduado em saúde pública. Sou especialista em medicina do trabalho. Fui perito judicial 18 anos. Atendo na especialidade de clínica médica e reumatologia. Eu mesmo na mesa diretora, deputado Andrino, elemento que o senhor levantou em 83. Já assinei sim aposentadoria por invalidez. Votei a favor. Pedi para ver o atestado. E o atestado é
aposentados. 229. 229. Deputado Jailson, 30 segundos para o senhor poder concluir, mas o senhor também fez uma troca de horário com o DEM. O horário primeiro seria do DEM, mas num acordo entre Vossa Excelência e o deputado do DEM, o senhor usa os 10 minutos do PT no horário dos democratas. Portanto, o senhor tem, então, 10 minutos e 30 segundos. Obrigado, presidente. Deputado, antes que Vossa Excelência continue a linha de raciocínio, a título de esclarecimento apenas, eu recebi um e-mail há pouco de alguém que questionava por que os deputados com um mandato, 2 mandatos se aposentam. O deputado Mota tem 6 mandatos. Então é bom esclarecer que se trata de deputados que foram servidores dessa casa. Não é? Nós pagamos, de fato, o INSS. Obrigado. Eu chegarei a esse raciocínio, deputado Ismael. Então, retornando à nossa intervenção, se chega na mesa diretora um atestado descrevendo uma situação de um paciente, e nós temos dos aposentados por compulsoriedade, ou seja, com tempo de serviço que sai de 70 anos, apenas 17 que pediram o reconhecimento da invalidez permanente, que permaneceram depois dos 70 anos. Tem mais isso. E 229 que se aposentaram por invalidez permanente, o que representa quase 49%. Isso não é culpa de deputado. Esta junta pericial dessa casa, onde sobra médicos que são responsáveis. Isso eu falei ano passado. O mesmo grupo que recebe insalubridade de 2, 3 mil e queria ver isso incorporado no salário. Caberá e soube que o IPESC vai levantar. Porque isso é um dado estatístico. Eu não preciso nem ver pacientes. No serviço público, em torno de 20% se aposenta por invalidez permanente. Nestes, basicamente a grande maior é na educação e na saúde. Aqui não tem professor. E a situação da saúde tem gente demais para se cuidar ali. Então também não é o problema. Mas caberá logicamente a procurar ao IPESC, como já disseram que vão fazer, regulamentar isso e verificar. Eu não estou buscando o passado, eu quero olhar para frente. Porque quando se diz aqui pelo e-mail do Ismael, como é que um aposentado de um mandato se aposenta, e o deputado Manuel Mota, que está aqui há 6 mandatos, não está, é pelo INSS, e aí quero começar a discutir aqui sim, a aposentadoria, ou o processo de equiparação que tem que ter, para quem quiser ter cumulativo, uma previdência complementar, como é no IPESC, Caixa Econômica, Banco do Brasil, aí você resolve isso de vez. Você não vai ter mais problema de cada mandato, um governador manda uma lei para resolver o problema de um deputado X, A, B, C, D ou E. É que na Constituição, quando aqui se passou, se disse que quem era deputado e era servidor público, ou do Estado ou da própria Assembleia, esse poderia incorporar na sua aposentadoria o salário de deputados. E aí, logicamente, tem deputado que com mandato se aposenta, sem ter contribuído com a Previdência, e a viúva que paga todos os poderes acaba assumindo a responsabilidade por tudo isso. Quero aqui também, com muita tranquilidade, conversar com os funcionários da Assembleia Legislativa, com todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Estava aqui tramitando na casa um projeto de lei de incorporações e gratificações, e que nesse projeto se enfiou mais um monte de penduricalho para meia dúzia de abnegados dessa casa, que muitas vezes dominou isso, que não tinha autorização para isso, para tentar aprovar em regime de urgência matéria que não era urgente. Eu não posso ser injusto com esse contingente de funcionários, porque em 2008 aqui se fez incorporações por
por um grupo do andar de cima. Do andar de cima. E aqui nesta casa, no ano passado, nós aprovamos projeto de lei para incorporar isso no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas. Eu vou estar apresentando aqui amanhã nessa casa um projeto de lei para que esse andar de baixo não seja discriminado em detrimento do andar de cima e dos outros poderes. Eu acho que isso é justo, é correto e faço esse debate de forma transparente. Porque é um conjunto que sempre ficou de fora desses projetos. Ao mesmo tempo, nos projetos de incorporações que estavam apresentados nesta casa, a gente viu, e nos estudos que tem feito, funcionários que tiveram incorporações e gratificações, e que teriam novamente, e que vão incorporando 10% ao ano. Eu acho que quando o funcionário incorpora, nos 10 anos da sua gratificação, ele tem que dar oportunidade para um outro que nunca assumiu uma função dessa, para que ele também tenha dentro da estrutura a oportunidade que nunca teve. Então, faço esse meu depoimento, não na forma de desabafo. Parabenizo os deputados pela compreensão, porque tenho passado nas bancadas para discutir e debater isso. Parabenizo o presidente Merídio, que com a sua sapiência e racionalidade tem conduzido esse processo com muita grandeza, porque sei que nesse momento a casa apresenta um desgaste. Agora nós não podemos ficar mais 3 décadas discutindo aquilo que já tínhamos que ter resolvido em 83, deputado Andrino, quando Vossa Excelência levantou isso. Essa casa durante muito tempo foi dominada oligarquicamente por famílias, porque no conjunto das aposentadorias tem 3, 4 do mesmo grupo. E isso, graças a Deus, não existe mais. Estas correções foram sendo feitas no decorrer do tempo. Mas nós precisamos, nesse momento, passar uma lâmina cirúrgica para resolver isso. Num jargão médico, e a gente costuma dizer o seguinte, doutor Jorge Teixeira, você que é médico: diante de um abscesso, a gente passa o bisturi e debrida e põe um dreno para gradativamente ir acontecendo a cicatrização. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer na vida, é desistir da gente mesmo, dos princípios que acreditamos, da vontade política que sempre defendemos. Minha família tem passado por sacrifícios nesse momento, e sei o quanto tem representado isso. E sei também os momentos de tensão que tenho passado aqui dentro. Não adianta ficarem me passando e-mails, criando endereços que não existem, como levantei, porque a minha luta vai continuar existindo. Quero dizer também ao sindicato que a luta deles é justa. Teve aqui a semana passada, no dia da abertura da Unali, a abertura do encontro dos funcionários de Assembleia Legislativa do país, onde tiraram uma moção de repúdio a mim. Primeiro, que isso não me afeta. Segundo, me avisaram 6 horas se eu poderia vir representar a Assembleia na abertura. Eu aqui estive, a abertura era às 7. Eu aqui estive às 7 horas na abertura. 7 horas. Nós tínhamos a abertura da Unali às 8. Cheguei aqui às 7 horas, não tinha quase ninguém. Pedi o telefone do presidente da Unali, da federação. Liguei para ele e ele disse: estou saindo dos ingleses agora. Se o horário era para estar aqui 7 horas, às 7 eu estive. Não pude permanecer porque fui para o encontro da Unali. Eu não sou funcionário público da Assembleia, eu sou um parlamentar que representa o povo de Santa Catarina. E estive lá na abertura, como era a minha posição e era a função que eu tinha que cumprir. Então, quero primeiro dizer à perícia médica dessa casa que lamento a forma irresponsável como se conduziram nesse período. Conselho Regional de Medicina que resolva isso.
Não é problema meu. Quanto aos nossos colegas deputados, nós vamos ter que ter a humildade de mudar esse artigo da Constituição. Onde nós temos que deixar claro em todos os poderes que ninguém, com todos os penduricalhos, gratificações, vales, poderá ultrapassar o provimento do deputado nesta casa, do governador no governo, no Tribunal de Contas do conselheiro e Tribunal de Justiça do desembargador. Por isso, meu presidente, a gente tem que ter a transparência e a tranquilidade para fazer esse debate. Dizendo que o mais 30 segundos, deputado. é quando a gente faz de conta que ele não existe. E a gente não se apercebe disso. Quero pedir desculpas aos parlamentares que os constrangi nesse momento. E quero dizer ao povo de Santa Catarina que, enquanto eu estiver aqui, eu não quero mais ouvir a frase de funcionário ou de gente me peitando em corredor, dizendo que sempre foi assim